começar com o Dino. Dino, é a primeira vez que nos conhecemos hoje. É um prazer. Eu acho que devia conhecê-lo melhor, é como eu me sinto. Dino, eu gostaria que começasse por esclarecer a todos nós quais são as principais diferenças entre um músico e um sound designer. Por favor. E já agora, qual é a correta tradução para sound designer? Muito obrigado, Maria. Boa tarde a todos. Boa tarde. Está muito fraquinho, minha gente. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui. Meu nome é Dino Ferraz. Já fui apresentado. Portanto, escusado falar um pouco mais sobre mim. Acho que tudo já foi dito. Então, para sermos bem pragmáticos, vou dar aqui respostas e esclarecimentos de forma bem diretas. Então, na verdade, um músico pode ser um sound designer, ok? Mas nem todo sound designer precisa necessariamente ser um músico. Um sound designer trabalha com som. E como nós sabemos, som e música não é a mesma coisa, ok? Na verdade, um sound designer é uma pessoa que trabalha com criação, recriação e manipulação de sons. Hoje, para nós conseguirmos ter num filme o som de uma arma, por exemplo, a disparar, a gente vai lá e faz o quê? Capta esse som, né? Se nós precisarmos do som da água, por exemplo, a gente vai lá e capta. Se precisarmos do som de um dinossauro ou de uma nave espacial alienígena, a gente vai a uma base de dados e encontra esse som. Mas em 1960, 1970, nós não tínhamos essas bases, não tínhamos essas ferramentas. Então, para a gente conseguir ter esses sons, nós tínhamos de ir atrás de um criador de som, né? Um inventor de som. Uma pessoa que conseguisse, dentro da natureza, através de elementos físicos, criar sons que sejam aproximados ao som real da imagem que nós estamos a ver. Ok? Então, um sound designer é uma pessoa que recria sons e trabalha com essas alterações e manipulações de efeitos sonoros. Ele não precisa necessariamente ser um músico, ok? Quando é que um som vira música? Um som vira música quando nós agregamos a esse som ritmos e melodias, ok? Então, no cinema, na publicidade, nem sempre nós trabalhamos com música. Às vezes é basicamente som. E para isso nós não precisamos provavelmente de um músico, nós precisamos de um sound designer, que é uma pessoa que consegue criar, recriar estes sons e de formas a criar esse sentimento de imersão para quem está a ver essa imagem. Agora, já um músico é uma pessoa que pode ou não ter formação musical, que toca instrumentos, que consiga criar, produzir melodias. Nós, a nível da história do cinema, temos duas pessoas que são referências. A nível de sound designer, nós temos o patrono do sound designer, que é chamado de Ben Bart, não sei se vocês já ouviram falar. Né? Ben Bart, que foi... Pode explicar um bocadinho, por favor, Dino? Pois, Ben Bart, que é considerado o patrono assim, do sound designer, que conseguiu recriar vários e vários sons de vários filmes que são premiados, ok? Mas em contrapartida nós temos o famoso Hans Zimmer, não sei se já ouviram falar do Hans Zimmer. O Hans Zimmer não se assume como um sound designer, ele na verdade é um compositor que fez a trilha sonora de Guerra nas Estrelas e outros grandes filmes. Portanto, o Ben Bart e o Hans Zimmer são o exemplo mais claro da diferença entre exatamente, Rei Leão, que o Hans Zimmer fez muita coisa. Ou seja, estes dois são exatamente o exemplo mais vivo e mais claro da diferença entre um sound designer e um músico. Eu não sei se consegui ser claro para vocês. Gi e Sérgio, querem acrescentar? Contribuir? Não. Está claro, acho que sim. Acho que era importante partirmos desta base de esclarecimento. Sérgio, ainda está nervoso? Eu ainda sempre. Mas não liga. Bem, Sérgio, está tudo bem. Está ótimo. O mercado brasileiro de onde vieste é uma grande referência para nós angolanos, tanto em termos de música
som e também publicidade e marketing. E tendo em conta a experiência que tens então agora dos dois países, Angola e Brasil, e de várias culturas, podes dar-nos a tua opinião sobre os desafios que aqui localmente estamos a enfrentar na pós-produção de som e nisto que é esta complexidade multicultural? Uma boa pergunta. Aqui ainda nós pecamos na base. Quando se vai fazer uma captação de áudio de um spot, normalmente as pessoas que estão lá captando o áudio, eles não vão capturar cada detalhe do som. Às vezes é um copo, às vezes a pessoa bateu na mesa, e às vezes deixam sempre tudo para a pós-produção. Mas tem um detalhe que é muito importante: o som local e real é esse que é o perfeito. Recriar é bom, eu consigo, muita gente consegue, mas o original é que mexe, é que faz te ouvir a verdade, né? O som de verdade que estava lá, que foi captado. Então nós temos esse detalhe, essa falta do assistente, da pessoa responsável por gravar o áudio, não se preocupar. E nós aqui em Angola, nós temos... O nosso som é completamente diferente do mundo. Então, os bancos de sons que tem, não tem som daqui. Entendeu? Então, aqui a gente tem essa dificuldade. As pessoas têm que procurar mesmo estudar e perceber como é que funciona. Não só a pós-produção vai salvar, né? Quando a gente tem uma boa base, a gente consegue ter um ótimo resultado. Isso é perfeito para nós. Mas vamos chegar lá, um dia a gente está caminhando e tal. Se eu bem entendi, Sérgio, queria só esclarecer. Portanto, quando vamos para o set da gravação, a gente esquece de recolher esses sons base, não é? É isso que estás a dizer? Ok, entendi. Sim, eu acredito. Depois de vermos o filme publicitário, olha, dá para colocar aquilo e tal, e aí a coisa fica meio torta, né? Fica, mas a gente consegue. No final, a gente consegue dar um bom resultado, né? Quem trabalha com isso, quem ama o áudio, o som, faz tudo o que quiser. É verdade. Eu já assisti a isso. Gi, como é que tu consegues equilibrar o processo criativo de compor a tua música autoral, né, e produzir jingles ou trilhas para marcas? Acho que são duas coisas bem diferentes, não é? Existe alguma diferença na tua abordagem aos dois estilos? Boa tarde mais uma vez. Pergunta pertinente, mas sim. Se eu pudesse encontrar a forma mais curta e direta de traduzir, seria como se o Gita Finha cantor fosse um personagem específico de um filme, né? Vamos dizer que neste filme ele é o senhor romântico que vende pipocas, mas que para a marca Z específica ele precisa de ser outro personagem. Então aí ele tem que estar a representar o soldado. Logo, a atitude é diferente, logo a musicalidade é diferente, logo o ambiente é diferente e tem necessariamente de existir essa capacidade multifacetada de se adaptar a diferentes ambientes. Existem muitos produtos que eu acabo por ser convidado para representar, que eu tenho às vezes que fazer o papel de um codurista. E o Gita Finha, como tal, a nível artístico e musical, não representa de todo o estilo kuduro, né? Mas, para aquela campanha, eu tenho que interpretar, representar exatamente essa visão, e é daí onde eu tenho que reincorporar o personagem para aquilo que a marca procura. Portanto, quer seja para a tua criação artística, quer seja para uma coisa encomendada por uma marca, a abordagem é a mesma. Portanto, é entender o que é que se pretende
atingir. É o que estás a dizer. Sem dúvidas, sem Ok. dúvidas. Ou seja, 99% das vezes que represento a minha música, eu estou a ser eu mesmo. E 90% das vezes que eu represento uma marca é o contrário, né? Eu estou a ser o máximo Sais do G para ser outra para pessoa. ser o que a marca precisa que seja, né? Então, ainda assim, faço das palavras dos meus colegas de painel as minhas, que é sempre importante pesquisar, é sempre importante estar em contacto com o mercado em si, pois existem muitas vezes que produzimos jingles para diversas marcas, inclusive a própria Unitel, que com toda a humildade que existe em mim, porque posso ser produtor, mas não quer dizer que eu sei fazer tudo o que me passa pela mente. Existem vários músicos, vocalistas, instrumentistas, que eu acabo às vezes por ter que contratar para comigo executarem melhor a visão, né? Aquilo que a gente quer e precisa para algumas dessas marcas. Aproveitando até a oportunidade para reforçar exatamente aquilo que estava a falar há pouco tempo sobre a questão da base de dados, né? A nível sonoro em Angola, fica já aí uma boa oportunidade, inclusive de negócios, para muitas pessoas que trabalham com som, e nós precisamos, né? Trabalhamos para esse tipo de áreas e não conseguimos fazer tudo. Da mesma forma que já existem vários indivíduos que captam imagens com drones da ilha de Luanda, da praça, de qualquer outro sítio, precisamos de indivíduos que captem som, que vá mesmo até a Praça dos Congolenses e capta apenas o ambiente, que capta o som das zungueiras, que capta o som da água do mar, que capta o som da ilha de Luanda, seja lá do que for, porque conforme disse muito bem, Luanda, Angola é uma peça diferente e única, no mundo não há outra. E sempre que a gente tenta reproduzir o som, a imagem pode dizer-nos Luanda, mas às vezes o som não diz. Né? Então é como ouvir o som ambiente de qualquer outro sítio, né? Vamos dizer, de um restaurante. A forma com que nós falamos em Luanda, no restaurante, é diferente do que se fala noutros lugares do mundo. E precisamos de indivíduos que percam algum tempo, muito. Mas achas que o nosso mercado tem carência dessa Totalmente, especificidade? totalmente. E, na verdade, esses mesmos indivíduos, nós seremos os primeiros clientes deles, para começar, porque nós precisamos disso. Né? Então, olha, epá, o fulano tem base de dados, e eu estou a falar de Angola num todo. Estamos a falar de alguém que vai pegar nele próprio e vai meter-se no autocarro, vai até o Ambo, vai até Benguela, vai até... E só captar. E agora, precisamos de um som específico do sítio X. Eu vou vender uma pack de sons. Como os bancos de imagem, os bancos Exatamente. do som. Vou vender uma pack de som Mas já temos bancos X de som valor. angolanos? Não temos. Ainda não. Não Vocês temos. estão a tratar disso ou ainda não? Estamos a tratar disso. Se estão a tratar disso, de criar um banco de sons? Sim, isso Perdão, eu crio o meu pessoal. Às vezes, na maioria dos filmes que eu tenho que fazer a pós-produção, eu tenho um microfone, eu coloco no celular e saio na cidade. Aí eu paro, gravo, já tenho uma qualidade legal de som, levo para o estúdio, melhoro algumas frequências, já está lá, eu tenho o som, eu consigo. Mas, aproveitando o dia aqui que falou, que é... Vocês compram um gravador da Zoom Z6, se eu não me engano, ele grava estéreo. Eu acho que é Z6 ou Z8, ZN, alguma coisa, da Zoom. Ele vem 2 microfones estéreo. Acabou. Qualquer lugar que você tiver, você põe para gravar. Põe 2 minutos. Acabou. Perfeito. Muda de lugar. Perfeito. Cria mesmo lá o banco, faz um site. Tem muita gente para comprar. Quem está lá fora, faz filme, faz pós-produção para cá, é muito mal. Eu ouço e é muito mal. Então a gente pode fazer isso. É simples. Fica a dica. Eu tenho feito gravações com, por exemplo, gritos, porque o som tem uma característica muito própria, tem muito a ver com a identidade dos povos.
a malta entra num banco de som à procura de um reco-reco, como a gente chama em Angola. É possível que haja um reco-reco na Índia, por exemplo, mas ele não tem o mesmo som que o reco-reco angolano. Quando eu coloco esse efeito num filme, num vídeo, quem realmente conhece a sonoridade angolana consegue perceber as diferenças, né? Quando nós queremos, por exemplo, ter um movimento de vozes angolanas, por exemplo, não é a mesma coisa. Eu já fiz um vídeo onde precisávamos de vozes no fundo a falarem e qualquer pessoa que ouvisse percebia que tinham lá as vozes, mas não eram de angolanos. Do mesmo jeito, quando a gente vê numa publicidade pessoas negras e tu consegues perceber que este negro não é angolano, né? Existe isso, não sei se vocês já repararam, né? As feições e tudo Olha, mais, eu tive apesar de este ser... debate inúmeras vezes, tenho trabalhado para multinacionais. É uma luta Sim. inglória. É Exatamente. inglória, mas pronto, Usa-se temos que ser muito teimosos. muito. Nós agora estamos na luta na coisa da representatividade, né? Então, às vezes é uma publicidade para o mercado angolano, então nós queremos colocar pessoas negras, mas às vezes tanto as produtoras como as agências recorrem a bancos de imagens e encontram imagens de pessoas negras que muitas vezes o pessoal de Angola não se identifica, sabe? Ok, ela é negro, mas não é propriamente daqui. Então, há sim essa necessidade de captar-se sons que sejam genuinamente angolanos, imagens que sejam genuinamente angolanas, e nós temos feito esse trabalho. Claro, não é um trabalho fácil, requer tempo, dedicação e tudo mais, mas sim, já estamos assim a um caminho Boa. bom. Sim, eu acho que Só voltamos... para adicionar um pontinho, Força, força. se calhar um dos exemplos mais práticos deste ponto que o Dino estava a frisar é, por exemplo, todas as vezes que nós tentamos ouvir a reprodução do Kuduro por qualquer outro indivíduo que produza Kuduro lá fora, que não seja angolano. Ouve-se uma vez só e nota-se rapidamente que isto está diferente. E estamos a falar de indivíduos que estudaram música, ok? Mas o que é que soa diferente? Tudo. É só isso. Aquilo vai ser qualquer coisa menos o Kuduro, porque os indivíduos que produzem o Kuduro angolano, o pacote de sons, a junção de elementos sonoros, aquilo é quase igual a dizer... um outro sentimento, não é? É quase igual a dizer... inclusive, já está comprovado que nós podemos até usar os mesmos elementos. Se eu tivesse que exemplificar, isso seria como se fosse na cozinha. Eu vou dizer, são 3 quilos de arroz, X de sal, açúcar, está aí o leite, faça acontecer. 4 ou 5 pessoas vão pegar para aquilo e vão fazer da mesma maneira, mas não vai ter o mesmo resultado. Né? É mais ou menos isso que nós estamos a tentar dizer. A forma própria sonora, aquilo é único. Então, cada som literalmente representa uma realidade única, que não é possível reproduzir, não é? Claro, claro. Dino, falando aqui da importância do sound designer como elemento publicitário, eu gostava de entender, ou gostava se calhar de abrir este debate, porque é que nem todas as marcas têm um jingle como assinatura musical? E, por outro lado, o que é que aquelas que têm pretendem alcançar? Ou seja, o que é que estes jingles e estes sons conseguem trazer como benefício para uma marca naquilo que é a sua agenda publicitária? Bom, nós, ao longo do tempo, já percebemos que a maneira como se transmite uma mensagem com música, ela é sempre mais eficaz do que quando é, por exemplo, falada. Né? Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Eu, por exemplo, quando era mais novo, aprendi a memorizar os municípios de Luanda com música. Isso nunca mais... Assim, de forma falada era difícil, mas de forma cantada era tão fácil, porque era divertida e tudo mais. Isso prova o poder da música na hora de transmitirmos uma mensagem. Eu acho que toda marca...
Eu acho que toda marca que quer vender um produto, um serviço, devia ter um jingle, devia ter, por exemplo, a questão das diferenças entre jingles, spot publicitários, vinhetas, por exemplo. No spot, por exemplo, nós falamos, é uma mensagem que está ali um radialista, uma pessoa qualquer, que fala por cima, por exemplo, do instrumental, de uma trilha sonora. Isto é um spot publicitário. Mas quando eu pego a mesma mensagem falada do spot e musicalizo essa mensagem e transformo ela num jingle publicitário, a maneira como o público retém essa mensagem é diferente de quando ele ouve no spot. E às vezes dura anos, não é? Exatamente. Muito tempo. Exatamente, porque reúne uma série de elementos, ritmo, melodia. Então, a pessoa tem todos os elementos aí presentes para reter aquela mensagem para sempre e, inclusive, consumir este produto com mais facilidade. Vocês podem dar aqui vários exemplos, eu não vos estou a pedir para cantar, mas se tiverem que cantar, sim, de sons, jingles e coisas que estejam connosco nos dias de hoje. Qual é a primeira marca de que vocês se lembram, angolana, que faz esta boa utilização? Na verdade, antes de responder essa pergunta, eu queria adicionar um ponto exatamente aqui ao que o Dino acabou de frisar. Muitas marcas, entendemos que em Angola isto é quase que embrionário, né? Nós ainda estamos a ver muita coisa nova e a marcar os primeiros passos, entre aspas, mas um dos elementos totalmente importantes e que trabalha muito bem a nível do subconsciente é o som de marca, né? Quando eu digo som de marca é como um logotipo. O logotipo é os olhos, identidade sonora, né? Não só aquela coisa de que, principalmente, o nosso pessoal trabalha nas áreas de marketing, não é sobre o querer tudo. Não é sobre o querer tudo, é dizer o que é que nós comunicamos, é isto, quais são as nossas cores, é essa. O som tem temperatura, o som tem linhas específicas. E em relação ao som de marca, né, longe de querer fazer qualquer tipo de publicidade, mas eu acho importante, a título de exemplo, nós, por exemplo, temos a questão do Pingo Doce. Por mais que eu não diga nada sobre o Pingo Doce, tem, tan, 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 tem, tan, tan. Já está. Já Aqui está. no nosso mercado, o que é que temos? E no nosso mercado, nesse sentido, eu não vejo nenhuma. Por exemplo, Mas nós temos o solo de percussão da Rádio Nacional, todo mundo já ouviu. Exato. Mas é aí onde nós estamos a querer chegar. A Rádio Nacional, Exatamente. a Rádio Nacional não é especificamente uma marca como tal que chegou e procurou um som, né? E que se calhar nem foi essa a intenção. Aquilo é magnífico, nós memorizamos aquilo e achamos. Ou seja, o que nós estamos a tentar pedir, né, ou aconselhar é que se pense mais nesse detalhe, que é uma coisinha minúscula, mas que literalmente faz toda... Ainda são poucas as marcas que o fazem, é isso? Eu confesso que para além da Rádio Nacional que o Dino está a dizer, eu não vejo nenhuma que tenha um som... E no ambiente publicitário? Pois, eu não queria dizer, eu já lá trabalhei. Sim, a Cobel, sim, é uma assinatura, sim, Não, sim. Mas eu lembro-me que era literalmente era mais voz do que som. Agora já é só som. Também Então, tem. Agora já evoluiu para o som. Acho que sempre foram os dois. Eu que lá trabalhei, sempre foram os dois. Agora há as duas execuções. O só voz, Não, mas o só som. é exatamente voz e assim que som, funciona. não é? Normalmente, tu constróis um jingle que normalmente pode ter 60 segundos ou 30 segundos. Mas depois, dentro do jingle, Há variações. extrai-se a exatamente. vinheta. Exatamente. A vinheta normalmente é a assinatura, essa assinatura de menos de 10 segundos, que luta-se para que ela se torne realmente uma memória coletiva. Por exemplo, se nós estivermos todos aqui e ouvirmos lá atrás um som como tiririri, tiririri, todo mundo sabe o que isso é. Todo mundo sabe que aí atrás alguém tem um Nokia. Né? Então é mais ou menos isso. Na verdade, esse som, esse tiririri da Nokia, ela foi extraída de uma obra clássica que tem mais de 90 anos. Ela é uma obra verdade, é verdade. Exatamente. E ainda podemos ir mais longe. Mesmo até o som do teclado.
há determinados teclados que só vês, já sabes o que é que. Isso é um iPhone. Exatamente. O som, é o Exatamente. som. Todo né? mundo conhece aqui o Plim Plim da Globo, por exemplo. Se ouvirmos aqui, a gente sabe que aí alguém está com a Globo. Obviamente que rádios, TVs têm mais facilidade em tornar as suas assinaturas conhecidas porque são meios de comunicação e conseguem mais ou menos insistir nisso, né? Quem ouve, por exemplo, sabe que é Zimbo, não é Sabemos, puxar a brasa para a sabemos. minha sardinha, nem nada, né? Mas quem ouve isso sabe que alguém está a ver TV Zimbo lá atrás, né? Então é mais ou menos sobre isso, é criar-se um jingle e do jingle extrair uma vinheta que se torna essa assinatura, mas isso leva tempo, né? Isso leva tempo. Sim, mas tem uma coisa que é muito importante. A marca que compra o jingle, ela tem que investir. Ela Exatamente. tem que mostrar, muitas vezes, pode ser o melhor jingle do mundo, mas se as pessoas não conseguirem ouvir, ele não será o melhor. Exatamente. Exato, eles precisam investir, colocar no ar, colocar nas redes sociais, nas rádios. É um lance muito louco. As rádios ainda, elas é muita força. É mais fácil você estar dentro do carro ouvindo a rádio do que você estar assistindo TV. E Para o nosso além do- trânsito tem isso, E né? para além do investimento, tem outra coisa que é a persistência no tempo, não é? Essa execução tem que ser igual durante anos e décadas. E Exato, às exato. vezes vem um novo gestor da marca e diz que quer mudar, fazer um rebranding e muda tudo e perde-se tudo. E a familiaridade perde-se, a recordação perde-se e é um ativo da marca importante que se perde. Obrigada. Sérgio, Eu. tu já produziste imensos sons e sentimentos, já participaste em inúmeros projetos de sonorização e depois vês o trabalho lançado no mercado, não é? Vai para a rua, vai para as rádios, vai para as televisões, vai para as redes sociais. Na tua opinião, qual é o impacto desta sonorização na criação da identidade das marcas? Já falámos aqui um bocadinho superficialmente, gostava que aprofundasse isto um bocadinho, ou seja, o impacto que este sound design tem depois na transmissão destas narrativas que as marcas têm e que utilizam para se posicionar ou para enviar alguma mensagem ao mercado. Qual o impacto eu posso... Vamos lá, eu vou tentar explicar uma ideia que eu tenho na cabeça. Você não consegue ver um bom filme com um som ruim. Mas, porém, você consegue ver um filme ruim com um bom som. Com trilha, com tudo certinho, você consegue assistir o filme. Para o sound design é mais ou menos isso. O impacto que ele cria, que eu acredito que cria nas pessoas, porque em mim cria, a emoção da cena ter vida, não só imagem. Tipo, tudo que você está vendo ou que se move, existe um som e automaticamente a sua audição segue a sua visão. Então é um negócio, tipo, é essencial para tudo, porque hoje a gente vai ver qualquer coisa, um filme de fora, você percebe que o som design, não vou nem falar das trilhas, né, mas o som design tem um impacto gigantesco para todo mundo. E uma das melhores coisas que eu indico para as pessoas é o cinema. Ali você viaja. Então é importante demais ter o sound design em tudo, porque a máquina as pessoas se conectam com a marca. Cada detalhe, cada som, cada coisa, isso queres dar-nos conecta. algum exemplo concreto, algum caso de estudo? Da Tigra, eu fiz Da? Tigra. Tigra, ok. Eu fiz a pós-produção da Tigra, que foi, eu esqueci o nome do filme, normal. Que ele não tinha trilha sonora, todos os sons eram os sons dos ambientes, para que eu fiz a gravação de todos, levei para o estúdio, fiz a montagem, e no final tinha um detalhe da Tigra que era muito bom, que era quando aparecia o nome Tigra, tinha um tigre. Uau! E isso ficava marcado sempre. Então, tudo que nós fizemos, nós tínhamos essa marca, essa assinatura, esse ID, que é uma coisa simples, um tigre.
E fica, não é? E fica. Gi, tendo trabalhado com várias marcas aqui no nosso mercado, que desafios é que tu já enfrentaste ao alinhar aquilo que é a tua visão artística com as exigências e expectativas das marcas? Existe muito conflito ou não? E como é que isso é gerido? E se já houve momentos em que tu sentiste que tiveste que adaptar o teu estilo e a tua identidade musical àquilo que a marca te estava a pedir? É engraçado que o maior desafio que eu encontrei acabou por ser o mesmo. Não sei, se calhar o Dino e o Sérgio devem ter alguns episódios similares, que é de fazer perceber que há determinadas marcas que devem arriscar, né? Entendemos que as marcas trabalham com contas, né? A matemática toda certinha daquilo que se quer e etc. Mas até como produtor musical, que para que não fosse para campanhas ou coisa parecida, a novidade acaba sempre por ser um susto, né? Que quer dizer, pô, ir para este caminho, isto parece arriscado e tal. E é a mesma coisa que chegar para um artista e dizer: epá, Tafinha, tu produziste, está difícil do Anselmo, faz um outro para mim. E dizer: não, isto foi em 2013, nós estamos em 2024. Agora o que nós devemos fazer é isto, e por causa disto, por causa daquilo, e as pessoas estão na memória do sucesso que foi aquilo, do passado, e não, eu quero mesmo aquilo, que foi aquilo, porque é como se fosse uma zona de conforto, né? Segura. Até mesmo ouvindo, por exemplo, quando o Dino fez o da Zimbo, aquilo é literalmente novidade, e creio que nem sempre é tão simples chegar às marcas e fazê-las perceber o quão importante é. Claro que depois de provas dadas, né, a confiança é maior, né? E às vezes até acontece algumas situações como agora a da nova campanha da ZAP, que é nada mais, nada menos do que um ponto que eu acho muito importante, que é o cruzamento da música com jingle. Eu lancei um álbum que chama-se Ressaca do Amor 2, a coisa de 3 semanas e meia atrás, e a última música do álbum, porque era uma música muito diferente, por isso é que eu pus no fim, e a música chama-se Feliz. Pronto. E a campanha da ZAP já estava prestes a ser filmada, do género 2 dias para ser filmada, e não havia o jingle. Eles sabiam que eles queriam o jingle certo, que se adaptasse àquela imagem. E quando eles contactaram-me e mostraram-me o storyboard, o mood, aquilo que eles queriam fazer, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi a última música do meu álbum. Então, foi abrir o álbum e dizer: ouçam esta música, olhar para estas imagens que vocês têm. Mas aqui está a dizer. É só trocar esta palavra e dizer isso que vocês querem dizer. É o cruzamento que acontece com inúmeras marcas lá fora e que eu acho que as marcas em Angola deviam arriscar mais vezes. Há variadíssimas vantagens quando isso acontece. Estamos a falar de um som que já está conectado às pessoas até antes de ir para a rua. Já tem vantagem, né? É como se fosse quase como uma versão da música, mas virada para a campanha. Sim, sim. Já é familiar. Quando é um som novo, as pessoas ainda podem... Mas é um som que as pessoas já conhecem, né? E às vezes meter esse tipo de ideia de que é importante arriscar é dos pontos mais sensíveis. E principalmente se já tiver aquela coisa da zona de conforto fechadinha, né? Mas vou fazer aqui uma pergunta em relação a esse caso específico em que marcas pegam em músicas que já existem, já estão cá fora a circular há algum tempo e fazem uma adaptação àquela letra e utilizam essa adaptação para comunicar as suas mensagens. A pergunta que eu coloco, pergunta do advogado do diabo é: mas isto vai criar este impacto e esta emoção de forma única ou na mente de quem consome aquela mensagem publicitária há várias outras associações já existam para aquela música especificamente e não somente para aquela mensagem publicitária? Ou seja,
vamos imaginar, portanto, o caso, acho que o Atlântico fez isto, não é? Com música O Unitel do... também fez com um Kuduro Sim, ótimo é. da Unitel. Eu realmente lembro-me, tenho esta recordação que o Atlântico utilizou esta música, mas para mim aquela música tem outros significados e tem outras associações e outras percepções, portanto, na minha cabeça de consumidora. E por isso é que eu pergunto, o que é melhor? Utilizar esta música que já existe, já está a circular no mercado, ou criar uma de raiz especificamente para aquele propósito? O melhor é o resultado. É se perceber com toda a humildade o que melhor se adapta ao que se vê, né? O que se sente. Nós queremos usar esta música, mas quando ouvimos esta música, conseguimos conectar a música verdadeira, e quando ouvimos esta música na campanha, nós conseguimos conectar à campanha, porque a campanha existe, ela tem um objetivo, e adaptar aquela música àquela situação deve realmente fazer sentido. Se eu pudesse exemplificar isso de forma diferente, é como todos nós ouvimos músicas de outros idiomas, todos nós. E às vezes a mensagem que a música tem é diferente da memória que aquilo cria em nós, né? Nós não sabemos que se calhar é uma música triste, mas a nós remete-nos a um momento feliz, né? É mais ou menos esse cruzamento que precisa ser bem aplicado, né? Então é uma questão de se O que ter estás a essa dizer noção. é que às vezes pode ser vantajoso fazer de uma forma, às vezes pode ser vantajoso fazer de outra, não é? Não, dizia Sim. que precisa saber. Podes dizer, Dino. Não, eu concordo com o que o Dito está a dizer, porque é uma espada de dois gumes, né? Porque imagina, claramente que é um bocado mais, entre aspas, fácil quando eu passo a mensagem da minha marca usando uma melodia que já é conhecida. É mais barato? Acaba por ser mais barato. Mas, entretanto, imagina... Mas nós não somos ima- baratos, é importante. Sim, não. Paguem-nos bem para usar as nossas músicas, por favor. Mas imagina que um empresário, por exemplo, que está um empreendedor, uma pessoa como o Rui Lastman, ou outro empresário qualquer, queira criar um jingle com uma música original, com algo feito de raiz. Ele vai ter que fazer um investimento muito alto para que essa música se torne conhecida, para que ela vire realmente uma memória coletiva. Mas, entretanto, se ele for buscar uma música do Dita Finha, que já é um sucesso, e só vamos pôr a letra com a mensagem da empresa dele, as pessoas vão reconhecer mais facilmente por causa da música do G. E muitas vezes não vão fazer associação com a empresa do Rui, por exemplo. Então é uma espada de dois gumes. Eu sempre, e obviamente que eu sempre vou defender, em nome aqui da equipa, né, que as pessoas façam publicidades, jingles com músicas originais. Né? Porque numa música original, eu muitas vezes consigo fazer uma leitura, primeiro, de que estilo, para que público eu vou comunicar, qual é a média de idade, né? Qual é o ritmo, qual é o estilo, enfim, há uma série de elementos que eu tenho que levar em conta quando vou construir um jingle. Então, às vezes, o cliente só quer aquela música do fulano porque ele gosta, mas ele não tem uma visão mais ampla da coisa, né? Ele não está a olhar para o seu público-alvo e muitas vezes isso pode jogar de forma contrária. E só para reforçar, há uma coisa que a gente vive todos os dias, que é esse choque entre os departamentos de marketing das empresas, as agências, né? Porque muitas vezes eu me vejo em situações em que a empresa é angolana, contratou uma gravadora estrangeira, por exemplo, e eu tenho uma agência onde maioritariamente é, por exemplo, desculpa, Bala, é brasileiros, né? Uma agência que é brasileira, e tenho uma empresa, por exemplo, que é belga. E vão fazer um filme para uma empresa angolana, e eu sou a pessoa que vai construir a trilha sonora. Fica aqui uma coisa de... Bom, Dino, nós queremos... Isso é um produto que vai ser vendido no mercado angolano, queremos um jingle para isso. Ok, o público é angolano, eu quero comunicar com uma música que os angolanos se identificam. Mas, em contrapartida, eu tenho uma empresa que não é angolana,
a me dizer como eu devo fazer essa música angolana. Okay? Mas ainda está a acontecer muito, Dino. Ainda está a acontecer Assim, muito isso. há essa controvérsia, há essa dificuldade. Obviamente que sempre se chega a um consenso e tudo mais. Nós muitas vezes somos obrigados a nos impormos assim e dizer, não, espera aí. Se uma publicidade angolana, a música é essa. Eu sei que tu preferes isso, mas dentro da minha experiência, o que funciona é isso. Então, é um processo complexo que a gente vai aqui tentando resolver ao longo do tempo, né? Leva tempo. Sim, ainda é. Nós falamos aqui de várias coisas, jingles, vinhetas e também, bom, depois o próprio spot, né? Assinaturas sonoras, assinaturas musicais. Vocês conseguem, já que temos uma plateia muito jovem, temos muitos alunos aqui, vocês conseguem esclarecer cada um destes termos e defini-los de forma concreta para todos nós? Sim, com certeza. Ok, jingle, vinheta, spot e tudo mais. Spot. Poxa, essas diferenças que eu já estava a dizer no início, né? O que é um jingle? Um jingle é sempre cantado. Não existe jingle se não tem voz. Isso não existe. Um jingle tem melodia, tem letra e tem voz. Ele normalmente obedece esse padrão de 60 segundos a 30 segundos e às vezes vai até 15 segundos. Ele tem que ser curto, tem que ser objetivo, com uma mensagem direcionada, não pode ser muito complicada a melodia, nem um arranjo, porque a ideia é atingir o público-alvo e fazê-lo memorizar. Ok? Uma vinheta é assinatura, ou seja, todos nós temos a assinatura normal do bilhete, né? E temos aquilo que chamam de que é rubrica, né? Que a gente faz aquele tchá-tchá-tchá, né? Quando tem pressa. A vinheta é mais ou menos isso. A vinheta é essa assinatura que é extraída do jingle, que ela é mais curta, tem menos de 10 segundos. Tu tens um jingle normal, 30 segundos, 60, mas depois tens aquela vinheta, piriri, piriri, titim, e acabou. Aquilo que fica. Spot. Spot publicitário é aquilo que todos nós já sabemos. É eu pegar o texto que tem a descrição toda do produto e começar a narrar esse texto ou a capela mesmo sem nenhum instrumental ou então com uma trilha sonora embaixo, né? Compre não sei o quê, papapá, 12,90, o LLE, essas coisas todas. Isso é um spot publicitário. Depois nós temos trilha sonora, ok? A trilha sonora, obviamente, que é o instrumental, que normalmente serve de base, de cama, seja para um spot ou outra. Para o jingle também, para um que é jingle, um exatamente. instrumental. Exatamente. Então, todos esses elementos, eles funcionam bem na publicidade. Eu pensava que querias acrescentar alguma coisa, Sérgio, não? Não. Ok. Sérgio, falando agora um bocadinho de tendências no mundo e em Angola, o que é que podes partilhar aqui conosco? As tendências que eu estou vendo e estão me assustando é a inteligência artificial. Cada dia que passa está mais presente na vida das pessoas e nós não estamos percebendo. Tem um detalhe muito importante hoje, o TikTok tem uma voz do Adam, que é uma voz de inteligência artificial, que foi lançada lá no Brasil, e aqui as pessoas já estão começando a usar essa voz para produtos, narrar histórias, essas coisas. Né? Isso me assusta. Isso, querendo ou não, é uma tendência para 2025. É bom todo mundo estar preparado. Eu não estou tentando ver onde eu estou, porque cada vez que eu vejo alguma coisa, eu me assusto. Em relação ao meu trabalho de sound design, está um absurdo. A Adobe lançou agora a última atualização da Adobe, que faz edição de vídeo, o Premiere, que tem lá um dragão e o cara pega o microfone e faz uau, uau. A inteligência artificial cria o sound effect com a voz, com o dragão, com uma coisa gigantesca. Eu ia levar aí umas 4 horas para encontrar o som que está na minha cabeça, que eu estou vendo na imagem. Então, cada dia que passa está mais apertado. Tem um sono,
Suno é aquele inteligência artificial que você coloca lá uma letra e cria uma música. Está em português do Brasil, mas em breve vai estar aqui. Sim, sim, com a voz de quem tu queres, não é? Pode ser Exatamente. que é a voz de fulano tal ou de indivíduo tal, faz uma música assim assado. Está assustador. E hoje Não, tem... É assustador, não é? aliás, eu mesmo há dias recebi um trabalho de uma empresa que é gigantesca aqui, muito famosa, que colocou uma proposta do género. Eles queriam fazer um jingle, né? Mas isso já tinha sido feito em Portugal, era como uma música a capela, que foi feita por inteligência artificial, tudo certinho, tudo já harmonizado, e eles passaram isso para mim, para depois fazer isso de forma real. Ou seja, ele já está aqui montado tudo, agora eu quero que tu faças isso com pessoas reais, com uma produção real e tudo mais. Obviamente que a gente fez, mas é assustador. Daqui a pouco, Daqui a pouco já não tens precisa. trabalho, Dino. Mas eu acho que o real é sempre real. Tem diferença, né? O orgânico percebe-se. O orgânico sempre... Exatamente. O orgânico tem outro sabor, tem outra percepção, transmite outro sentimento. Há uma diferença. Eu próprio já produzi com efeitos sonoros de corais, por exemplo, com voicings, né? Nós temos plugins com voz, entre aspas, reais. Conseguimos montar um coro gigante. Imagina que eu quero gravar um coro de 200 vozes. E às vezes eu não tenho como ter 200 pessoas para dar aquele grosso. Então eu vou gravar 30 pessoas e depois vou duplicar isso várias vezes com voices para ver se eu consigo atingir esse objetivo, essa grandeza. Mas tem que ter sempre o elemento humano, porque tu não consegues o resultado bom só usando aquilo, é impossível. Então eu acho que o orgânico sempre vai ser orgânico, não tem como. Sim, tem havido um grande debate sobre a forma como a inteligência artificial vai impactar as nossas vidas. Se por um lado uns receiam que ela tome conta dos nossos postos de trabalho, não é, das nossas profissões, por outro lado há quem diga que não, nós temos é que saber utilizar, sermos mais produtivos, pouparmos tempo, fazermos as coisas de forma mais rápida. Nas vossas ocupações, isto como é que está a acontecer? Está a acontecer como um elemento complementar, como por exemplo serviu de briefing, não é, para criar uma referência, ou está a acontecer de forma a substituir alguma coisa que vocês antigamente faziam de maneira tradicional? Honestamente, eu acredito que a história repete-se de forma diferente, com os ajustes à esquerda ou à direita, mas ela repete-se. Há muitos anos atrás, a música era simplesmente acústica. Tinha que se tocar os instrumentos todos. Um gênio qualquer acordou e decidiu começar a transformá-la em música eletrónica, ou seja, para poderes fazer o que 30 indivíduos faziam com o teclado, já conseguias reproduzir. Passou a ser assustador para os músicos da altura. Acho que vamos perder emprego, porque nós tínhamos que ir para o estúdio para tocar essas músicas e agora com o teclado, este indivíduo está a fazer tudo. Evoluiu um bocadinho mais. Já não precisas saber tocar nem sequer o teclado, nem patavina. Vais para um programa, apertas aqui, apertas aí, ele faz tum, tum, ó. E faz tá, ó, pronto. E então, continuou a ser assustador. Evoluímos um bocadinho mais. Aquilo que eram mega studios e etc., com um computadorzinho, encontras aí os filtros todos e etc., e ele consegue, entre aspas, alcançar trabalho de 30, 40 indivíduos, ele sozinho, no computador e a fazer a coisa. Mas por que é que eu ponho sempre o entre aspas e acabo por dizer que a história repete-se? Porque faz parte da evolução, mas o natural é o natural. O real é o real e nunca nada poderá reproduzir. É como agora está-se a fazer os robôs, a fazerem, a pegar, a fazer e desfazer, mas vai sempre ser diferente o toque humano. Não tem como. E quando a gente toca um instrumento, o aspecto humano, aquilo é divino.
o programado não reproduz o divino. O ser humano, aquilo que temos na alma, isso nunca poderá ser substituído. Por mais que a gente ouça a voz artificial a fazer, a dizer, a gente ouve aquilo e a gente sente que aquilo não tem a alma. Sei que eu posso assim dizer. Acho que a expressão certa é mesmo essa, a alma. E sabemos que sim, é assustador, porque aquilo é para alguém reproduzir literalmente o registro vocal que nós temos hoje. Eu posso mandar um áudio para alguém no WhatsApp, entre aspas, com a voz de alguém, a ofender essa pessoa. Se essa pessoa não souber que existe, por exemplo, a inteligência artificial, a pessoa é capaz de ir para a polícia e dizer, está aqui, ele ofendeu-me e fez, e espalhar as redes sociais, ou seja, lá o que for. Mas, ainda assim, o que me acalma a alma é saber que nós já viemos lá atrás, mas a verdade é que os músicos que tocam música ao vivo continuam aí e vão continuar a ser pagos, a fazer. Claro que isso obriga que estejam mais atentos, que possam inovar, ser aquela coisa, provavelmente ficar sentada em casa à espera de receber um telefonema para tocar para a música de alguém, se calhar essa pessoa tem que correr atrás hoje em dia, né? Porque é exatamente o que faz parte, mas nunca se poderá tapar o lugar da alma com o artificial, jamais. Orgânico é orgânico, não tem como. Aliás, nós passamos isso com o canto também. Houve uma altura que, com o surgimento das plataformas, não é bem uma plataforma, mas autotune, outros, exatamente, qualquer pessoa podia cantar. Eu podia pegar uma pessoa completamente desafinada, pô-la num estúdio, e depois levar a voz para o Melodyne, fazer as correções, e etc, etc. Exatamente. Eu consigo desenhar ali curvas e malhas que a pessoa não fez, mas eu consigo pô-la a fazer aí umas nuances lindas e maravilhosas que ela nunca seria capaz de fazer ao vivo. Mas, entretanto, os bons cantores sempre vão existir. Eles podem não ter tanto sucesso, mas sempre vão existir. E repito, concordo mais uma vez com o que o G disse, a alma e o orgânico sempre vai prevalecer. Isso não tem como. Mas eu já trabalho há 30 anos com som. Tipo, a minha vida é som. Eu tenho um problema, eu ouço muito som e às vezes isso me atrapalha. Se eu estiver numa festa e o som estiver distorcido, eu estrago a festa da minha mulher. Mas só voltando aqui, por falar que eu trabalho há 30 anos com isso e amo isso. Eu fui enganado pela inteligência artificial. Eu fiz um trabalho para o Brasil com uma locutora, perfeita locução. Liguei para o meu amigo e perguntei, qual o nome dela? Ele disse, não, ela é inteligência artificial. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Eu falei, estou perdido, estranho. Eu estava muito perfeito. Tipo, já estão o pessoal está no nível que nós que trabalhamos no meio, às vezes nós não conseguimos identificar. Imagina as pessoas normais. Não, mas é verdade. Por exemplo, coitado dos russos, sofrem muito nas fichas técnicas. Não sei se vocês já repararam. Dos russos, imagina, gravar naipes de metais, trompete, trombone, saxofone, às vezes é muito caro para o cantor. Hoje nós temos plugins com sons super reais. Tu podes gravar até uma orquestra de sopro ali. E hoje, no mundo todo, as pessoas programam. Há muito soprista que hoje ficou basicamente sem trabalho de estúdio, porque aquilo está tudo a ser programado. E como é tudo programado e tu tens de colocar na ficha técnica, às vezes, está lá o nome de muitos russos. Saxofone, Saskovida, não sei o quê, trompete, Rapskarskovida, esses nomes não existem. Essas pessoas não existem. É tudo para encher uma ficha técnica como se aquilo fosse de verdade. Então, eu acho que faz parte da evolução. A gente evolui com tudo isso, vai se adaptando, mas desempregados também não vamos ficar, eu acho que não, né? E estamos mais preocupados também em continuar a fazer coisas ao vivo, aproveitando, porque estamos mesmo aqui a falar sobre a questão das marcas. Não usem apenas os músicos para
para gravar as campanhas, usem-nos até Di, em guarda só atividades. esta tua resposta, porque eu tenho uma última pergunta para vocês Ok. três, que é exatamente essa. Assim, de forma muito pedagógica, eu queria que os três respondessem ao seguinte, portanto, uma mensagem clara para as marcas sobre este tema, não é? Jingles e design de som. O que é que as marcas têm que parar de fazer, começar a fazer e continuar a fazer? Ok. Em primeiro lugar, não creio que a gente deva impor a quem nos pague. Não. Vocês são especialistas e vocês têm um contributo a dar. Ok. E é muito É importante apenas esse uma contributo. opinião. É apenas uma Claro que opinião. sim. Da minha parte, eu acho que se deve cada vez mais se contextualizar a comunicação para aquilo que é Angola, se é para Angola, que se tente fazer os produtos, a comunicação mais angolana possível, né? Porque a gente quando vai para o Brasil, as campanhas que a gente vê na TV, os sons que lá estão, remetem-nos ao Brasil. Quase sempre, no 90% daquilo que eu pude ver quando lá estive, remete-nos ao Brasil. Brasil, 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 Brasil. E há muitas campanhas que a gente vê cá, que por mais lindas que sejam, filmadas em lugares incríveis, há falta da angolanidade por causa desses elementos todos. A sonoridade, o ambiente, a musicalidade e as marcas aproveitem que muitos desses músicos, cantores, produtores ainda estão em vida, acabam sempre por ser ótimas peças, inclusive, para prestigiarem aniversários da marca. Bem mais importante do que só meter a marca é chamar a pessoa ou as pessoas que executaram aquele trabalho para que possam... porque ao vivo a gente faz sempre mais do que aquilo que se fez em estúdio, né? Então, se é realmente para fazer a marca ser eterna, porque na verdade os jingles e etc. acabam por eternizar. Nós temos várias melodias em mente de marcas que às vezes já nem sequer consumimos, mas que ouvimos tanto quando éramos miúdos, que levamos aquilo para o resto da vida, né? E é bonito, as marcas percebam que há uma importância muito grande para além do vender, que é fazer com que as pessoas levem as marcas no coração para sempre, né? E poder contar para os meus filhos mais novos, olha, naquela altura havia uma coisa e o amigo lá também concorda, passava na rádio, que fazia, que acontecia, né? É bonito, porque até conta uma história nossa. Daí aquele cruzamento que estávamos a falar, né? Estamos a falar da lata de leite, mas que a gente, quando ouve aquele jingle, nós não pensamos na lata de leite. Lembramos-nos de nós em casa, o que é que fazíamos naquela altura. Ou seja, há toda uma importância e tanto. A única coisa que reitero é, por favor, aproveitarmos esta boa oportunidade de que a África está na moda a nível sonoro, mas que ainda podemos aproveitar mais Angola. Está a ser muito pouco explorada nesse sentido. Dino. Olha, meu pedido, minha sugestão a todas as marcas e empresas, que isto é uma coisa que eu particularmente vivo no meu dia a dia com esse trabalho. Nos incluam nos briefings, não só para cumprir uma formalidade, mas para termos poder de opinião também. Porque muitas vezes, quando um produto não vende, as pessoas associam o fracasso desse produto ao jingle. O produto não é bom, não vendeu porque a música não é boa, ou porque o jingle não é bom. Muitas vezes eu me vi em situações de empresas que querem lançar um produto ou um serviço que claramente a olho nu tu sabes que não vai resultar. Mas eles insistem, é como se fossem dizer, só precisamos que faças a música. E isso acaba por ferir, manchar um bocado nosso currículo, porque quando eu faço um jingle para um produto, que, como dizemos em Angola, bate na rocha, fere. Já É como recusaste algum trabalho assim, por veres que aquilo não tinha pernas para andar? Posso falar marcas aqui?
Não, só dizer se já aconteceu ou não. Não. Não, mas eu, por exemplo, já fiz o jingle de um produto que foi um fracasso total no mercado todo. Mas já era basicamente um fracasso desde a ideia. Só que às vezes nós temos diretores de marketing e tudo mais das empresas que são um bocado resistentes à mudança, a ideias e tudo mais. Porque assim, o criador, ele quer fazer o seu trabalho, quer ser pago. Alguns não querem nem saber se o produto vai ter ou não sucesso. Mas no meu caso, com esse currículo longo e bonito, eu já me preocupo com isso. Porque é o meu nome que vai estar associado a uma marca, a um produto, que eventualmente não vai ter sucesso. E quando as pessoas me encontram na rua, em algum sítio qualquer, o olhar é como se fossem me dizer: tu me mentiste. Aquele produto não é bom. E tu ficas tipo: Também são eu responsáveis. só fiz a música. Ok? Então, nos incluam nos briefings, para termos também opinião, para dizermos aquilo que a gente pensa da mudança. Claro, mudar um produto é uma coisa que vai muito além de só dizer, né? Mas termos algum poder, né, na hora de decidir. Isso é fundamental. Sérgio. Bom, já que o pessoal está usando agora muito as redes sociais, às vezes as marcas colocam os vídeos, só uma imagem, só algo se movendo, sem nada. Eu queria que vocês colocassem sempre um som, um jingle, uma trilha, um áudio, criar sempre algo, porque as pessoas, além de estarem olhando para o celular, elas estão escutando. E melhor ainda, quando tiver com fone, você já consegue criar um som bineural, aquela coisa que viaja. Está tudo aqui todo mundo faz. Bora lá, vamos criar alguma coisa, fazer diferente. Temos aqui os melhores cantores do mundo. Sou fã de vocês. Obrigado, igualmente. Eu trabalho com o Bala há muitos anos. Então, eu e o Bala temos aqui muitas histórias loucas, né? De clientes confusos. Outra coisa, parem de pedir 1.300 versões, minha gente. Sofre-se muito com isso. Tem muita gente a decidir nas empresas e às vezes tu já mandaste 10 versões de uma mesma obra. Depois chega o diretor A e B e diz que essa versão que foi aprovada não é a que tinha que ser, e etc. E às vezes o profissional não pode voltar a orçamentar isto, porque depois a empresa acha que está a subfaturar, está a exagerar, e etc. Eu acho que é muito importante internamente reunirem primeiro, decidirem primeiro aquilo que realmente querem, né? E só depois contratarem um profissional. Assim, pelo menos nas duas primeiras versões, já se sabe exatamente aquilo que se está à procura. Porque às vezes um trabalho que podia ser feito em 2, 3 dias, a gente fica 2, 3 semanas de corrige, volta, não é isso, faz, desfaz, isso leva muito tempo e é desgastante. Isso que você falou é importantíssimo. Agora tem um detalhe que eu vejo muito, alguns criativos, não é por mal, eles criam uma letra sem nenhum nexo, sem nada. Ele pega qualquer coisa e coloca lá da mente dele. E às vezes quer que vocês criem, cantem do jeito que ele quer. E eu acredito que vocês passam por isso de uma forma absurda. Tremendo. Tremendo. Isso é sofrimento total. Acontece com as agências. As agências fazem muitas vezes o texto e, Dino, está ali o texto, musicaliza esse texto, mas eu não quero que se mude uma palavra. E às vezes nem todo o texto é musicalizável, se é assim que eu posso dizer. Pois, porque não há participação exatamente de um expert em som Exatamente. em música. Muito obrigada. Antes de passarmos para a plateia, mais algum contributo que queiram deixar? Não, eu acho que foi tudo dito. Vamos, se calhar, ouvir então. as perguntas das 15 pessoas. minutos de perguntas e respostas. Muitos bracinhos. Microfone, por favor. Vamos começar aqui com a senhora. Nós temos tido muito pouca participação feminina.
Então não levem a mal, vamos dar prioridade a quem ainda não participou. Se faz favor. Israela Francisco, a minha pergunta é: qual é o desafio na produção de um filme cinematográfico de curta-metragem de fazer a troca de um som gravado a um som original? E como separar a música de um jingle? E por último, qual é o maior desafio em criar um jingle? Eu acho que não ouvimos bem esta última parte. Qual é o maior desafio? Em criar um jingle. Um jingle, ok. Esta pergunta quer endereçar a algum dos três ou aos três no geral? Aos três. Na criação de um jingle. Foram três questões, não é? Foram três. Se calhar vais ter de as repetir, porque acho que não há aqui... Mas podemos começar por esta já, né? Ok. O maior desafio para nós que trabalhamos na área do som acaba por ser exatamente o que o Dino falou há bem pouco tempo, que é se ter a certeza que o cliente sabe o que quer. Porque se ele não souber o que quer, acaba por acontecer o que acontece muito com as senhoras quando têm que sair. Por isso é que demoram 3 horas para se preparar, porque muitas das vezes não sabem o que é que querem vestir. E vão experimentando. Põe esse vestido, tira. Põe esse sapato, para. Vai com a meia, não. Com a sandália. Musicalmente falando, em termos de criação de jingle, é quase a mesma coisa, só que adicionas a opinião do marido. Gostaste? Epá, nós não ficou muito bem. Tá bom, vou trocar, mas eu já tinha gostado. Então, o que é que nós estamos a falar é o diretor que vai falar com o subdiretor, o que vai falar com... E depois tem que voltar para o costureiro, que somos nós, que tem que, epá, pronto. Mas eu gostei desse vestido, mas agora aperta mais um pouco. E depois de apertar, volta lá, apertou muito. E tens de voltar para o costureiro e dizer, mas eu já cortei o tecido. Já não tem mais tecido, como é que eu vou fazer? Não, está muito apertado. É mais ou menos isso, é se saber o que se quer. Nós queremos esta música que transmita esta mensagem e, acima de tudo, entendemos também, vamos ser com todo o respeito humildes, porque a maior parte das vezes o pessoal que trabalha nesse tipo de área não sabe comunicar o que quer, porque muitas das vezes nem eles próprios sabem o que querem, né? E isso às vezes acontece. Só que no final dá a sensação que nós é que somos os incapazes ou pouco profissionais para executar, mas é totalmente o oposto. A informação tem que ser bem passada para nós podermos incorporar. Tem de haver um bom briefing, não é? No fundo é isso. Exatamente. A maior dificuldade de fazer um jingle acaba por ser isso. Porque quando está tudo muito claro, tira e queda. Flui naturalmente, né? Às vezes o cliente assim, Dino, Sérgio, eu não tenho nada a dizer. Eu tenho esta água para vender. A nossa função, nossa missão é, primeiro, entender qual é o público-alvo desta água, qual é a média de idade e que palavras eu vou usar, porque às vezes a palavra errada pode desviar a atenção deste produto. Mesmo até a forma de falar. Exatamente. Que tipo de música, estilo musical vou usar? Há todo aqui uma série de elementos que eu preciso ter em conta na hora de construir esse jingle para que isto seja devidamente comunicado. Basicamente isso. Estão respondidas as 3 perguntas? Não. Acho que vai ter de repetir as perguntas. Como separar a música? Um jingle. Como distinguir? Certo. Ok. Música de jingle. Não tem como fazer isso. Na verdade, o jingle... é assim, há uma confusão que se faz muito em Angola sobre música e letra. Okay? Música é a parte melódica. Muitas vezes as pessoas dizem, gosto muito dessa música. Quem escreveu? Na verdade, a palavra escrever como compositor não se adapta, ok? Composição é uma coisa. Quem faz a composição faz a parte melódica, ok? Por isso é que na ficha técnica nós temos letra e música, ok? Então, se um jingle ele tem necessariamente de ser cantado, isso significa que é uma música que está associada a uma letra que
vai ser cantada. Então não tem como desassociar. O jingle é a união perfeita do texto e da música. Porque se só tiveres o texto ou a música, que é a melodia, ela deixa de ser um jingle e passa a ser uma trilha sonora, uma soundtrack, e não propriamente um jingle. Exatamente, e tem as características do próprio jingle, que tem a ver com o tempo, né? 30 segundos, 60 segundos, isso por aí fora. Qual é o desafio na reprodução de um filme de curta-metragem fazer a troca de um som gravado para um som original? Olha comigo, qual o desafio de fazer a troca, de substituir por sons digitais, no caso. O som orgânico é o gravado na hora. Eu faço a substituição por um som digital, que é no banco de sons que eu vou lá e busco e encontro. É um desafio tremendo, porque eu sempre perco coisas da terra, o som da terra. Então, se eu substituo por um som ambiente de um restaurante, lá o pessoal falando inglês, por mais que eu coloque baixinho, não é a mesma coisa. Como o Di falou mais cedo, e é um desafio. O correto é, voltando à base, é gravar bem, o melhor possível, pegar bastante som, gravar bastante som, o máximo possível, para que depois a gente não precise fazer isso, substituir o som original com trilha, música, voz, sons, para é um desafio. Para não ficar, para ficar bom a gente tem que fazer bem. Desculpa, às vezes eu dou um trava. Para ficar bom tem que fazer bem, e fazendo bem a gente não precisa trocar. A troca é sempre uma alternativa que salva, mas nunca será correta. É o plano B, como nós chamamos, né? A pós-produção sempre salva, né? Mais questões? Aqui este senhor está ali, depois outro. Pode ser. O senhor tem uma pergunta? Por favor. Bom, tentar explorar ao máximo o painel rico. Começo por provocar o Dino, quando falava que memorizou os municípios de Luanda cantando. Se nos puder dar a provar, seria fantástico. Audi, quais conselhos daria ou dicas para quem gostava de começar ou pretende ou está no caminho para este mercado em específico? E para o Sérgio, a pergunta é a seguinte: o processo criativo, quais em particular são os seus critérios? Como é que viaja atendendo o vasto repertório de trabalhos que tem? Por favor, repita essa última pergunta, que foi muito bonita. Por favor, repete, Beethoven. Bom, como funciona o processo criativo do Sérgio, atendendo a capacidade larga em criar? Disse que houve muitos sons e isso, de alguma forma, nós percebemos que entende riqueza em muita coisa que está aqui na atmosfera. Então, como é que funciona o processo criativo? Como o meu processo criativo é, a partir do momento que eu recebo o script, eu já crio na minha cabeça, não sei como ainda explicar, mas eu já vejo a trilha, a música que tem que ser feita, o sound effects tem que ser usado, em qual momento, e a forma como o locutor tem que fazer o texto, tem que gravar. Eu já tenho isso na cabeça, eu não sei como. Acho que pelo tempo que eu trabalho com isso, pelo amor com que eu faço isso. Eu faço meu amor, isso aí. Então, eu olho para o texto, já vejo qual a trilha, qual o sound effects, qual o tom que o locutor deve usar, qual a forma que ele deve fazer. Esse é meu processo criativo para quase tudo. Porque nós, voltando aqui ao script, as agências enviam apenas o texto. O criativo ele não consegue pensar em nada, nem uma trilha, nem nada. Não sei se ele está envolvido com aquilo ou ele só fez para salvar. Por sorte, cai nas nossas mãos, a gente dá uma salva.
Mas se ele pudesse melhorar lá, era muito melhor para nós. Tá bom? Esclarecido? Obrigado. Eu diria que o meu conselho começa sempre numa pergunta muito simples, é porquê? E quando eu digo porquê, é do género, eu gosto muito desta música, ou deste filme, ou desta cena em particular. Porquê? Não é só gostei, também gosto, é muito fácil. Porquê? Vamos lá esmiuçar isso. Ok. Uau, pega numa caneta, escreve, por exemplo, os teus motivos. Tal e qual nós estávamos a dizer, remete a isso, remete aquilo, remete aquilo, remete aquilo. Eu ouço este som deste passarinho, eu vejo o mar, eu ouço, porque quando a gente ouve, a gente consegue ver, mesmo até de olhos fechados. Nós estivemos a ouvir uma música, todos os elementos que estiverem a passar por lá, é como se estivéssemos a ler um livro, né? E a gente consegue viajar, com o som acontece a mesma coisa. Daí, quando nós assistimos um filme profundo, choramos, porque é um conjunto de emoções, é um conjunto de elementos. E aquilo, quando bem feito, não tem como, até quem não entende às vezes a língua ou coisa parecida, sente, né? Envolve-se. E a partir daí, é tentar encontrar formas de reproduzir os nossos sentimentos. O que o Sérgio disse há bem pouco tempo é quase igual. Como é que começa? Ele, quando vê alguma coisa, ele começa automaticamente. Ou seja, é como se fosse quase que sem resposta, porque ele naturalmente procura uma forma de, a nível de som, sentir o fluxo da coisa. E a partir daí, hoje em dia, graças a Deus, a internet tem muita coisa má, mas também tem muita coisa boa. Uma delas é, por favor, apliquem o Google da melhor forma, não só para ver pornografia, para poderem checar exatamente, como é que eu consigo montar uma trilha sonora? Vão aparecer vários experts de várias partes do mundo que vos vão poder dar dicas que vocês poderão aplicar. Como é que eu consigo montar um jingle? Vão ouvir diferentes opiniões de diferentes experts, o que melhor facilitar a percepção, né? E dizer, uau, a forma, todos nós recebemos vários professores, mas há sempre um que explica daquela forma que a gente melhor recebe a mensagem, né? Então, esse tempo aplicado, dedicado, e exatamente à medida que se vai experimentando com humildade, né? Percebendo, ok, ainda não está lá, mas está quase, e o que é que faltou, o que é que não podia estar, tranquilamente, de certeza que nós teremos variadíssimos profissionais no futuro em Angola, mas que precisam começar por algum lado, né? E esse, na verdade, é o meu modesto conselho. Agora é o Dino que tem que Encontrar cantar. o nosso propósito, né? Exatamente, exatamente. O Dino agora Nosso tem que cantar. Ikigai. Sim, sim, sim. Olha, quanto mais. Então, Força. nós aprendemos assim. Havia uma música bem pequenininha, curtinha, que dizia Samba, Sambizanga, Maianga, Engombota, Rangel. Viana, Cacuaco, todos respondiam Prende Quilamba, Kiaxi. Samba, Sambizanga, Maianga, Engombota, Rangel. Viana, Cacuaco, Prende Quilamba, Kiaxi. Samba, Sambizanga, Maianga, Engombota, Rangel. Viana, Cacuaco, Prende Quilamba, Kiaxi. Na altura eram só 9 municípios, né? Agora já são mais, né? Eram só 9. E isso nunca sai da minha cabeça, né? Porque era musicado, então se me perguntassem, cita os municípios de Luanda, tipo, isso é uma música. E há Então, quem é aprenda isso. a tabuada assim, Exatamente, não é? Tudo e mais exatamente, alguma exatamente. coisa. Era Temos fácil. tempo para mais uma pergunta, última, e não desistam das vossas perguntas, porque depois podem conversar com os painelistas. Depois Mas da... era rapidinho, que era só para reforçar, por exemplo, o momento daquilo que nós falávamos sobre a questão de um jingle realmente contar uma história. Eu tenho uma filha mais nova de 3 anos de idade e tudo que eu vi ela cantar até agora sempre foram as músicas dos desenhos animados e etc. E, e surpreendi-me, a semana passada ela estava a cantar o jingle da Zap, de Natal. Ou seja, eu ver a minha filha e ouvi-la cantar aquele jingle, já passou a minha música original, já passou o jingle da Zap e já criou uma memória para a vida. Sempre que ela ouvir aquele jingle, ela não vai pensar que estava a ouvir o pai dela. Ela já vai remeter àquele momento histórico, dizer, eu desde pequenina cantava aquilo, eu com 3 anos e etc. E Então, é logo aí para vermos a importância
desse tipo de trabalho que nós fazemos e com um todo, todos os elementos são importantes. Era só para reforçar essa Muito parte. obrigada. Temos tempo para mais uma Uhum. última pergunta? Ok. Muito boa tarde. Boa tarde. Chamo-me René Bianda. A minha questão... Chamo-me René Bianda. A minha questão é a seguinte. É necessário desenvolver uma boa habilidade auditiva para se tornar um bom sound designer? Como é que se faz isso? E a minha segunda é qual é a diferença auditiva de um sound design e quem não é? São perguntas, é difícil de responder isso aí. Por exemplo, eu sou autodidata. Eu não fiz nenhum curso. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou te explicar? Tipo, são frequências que você não consegue ouvir naturalmente. Seria isso? Nós temos um ouvido apurado porque a nossa vida é isso. E nós temos vou dizer nós, o prazer de trabalhar dentro de um estúdio que é completamente fechado e você consegue ouvir mais frequências. Então, o nosso cérebro foi se habituando a isso, treinado, exato, e criando algo que é diferente eu me sinto diferente das pessoas em ouvir. E como chegar, como fazer? A primeira coisa é perguntar por quê. Por quê? Por que eu quero? Eu quero entrar? Ok, se quer, vai. Hoje nós temos, como o Di falou, nós temos um negócio maravilhoso, a internet. Tem tudo. Tudo que todo mundo quiser aprender em áudio, tem na internet. Eu sou um grande aluno da internet. Eu aprendo muita coisa. Sempre que existe algo que eu acho estranho, que eu acho que eu não consigo pensar naquilo, como fazer, eu vou em busca na internet. E tem sempre um maluco fazendo muito fácil. Muito fácil. Aí eu vou lá e eu peguei, já foi, já é meu, já tive mais um conhecimento. E é se dedicar, né? A dedicação. Tem que se dedicar, tem que amar, tem que correr. E tem a coisa da sensibilidade natural. Existem pessoas que nascem já com o ouvido apurado. Eu, por exemplo, e aqui deixo já uma dica, se forem me convidar, por exemplo, para jantar, escolha um restaurante que não tenha música ao vivo, nem música ambiente. Né? Porque eu tenho uma tendência muito natural a prestar atenção aos sons que estão à minha volta. Eu tenho muitos problemas com a minha mulher por causa disso. Às vezes ela convida-me para um restaurante e está lá no fundo, na música ambiente, por exemplo, um jazz, um sol, e ela está aqui a falar, e eu todo tipo, meu, e essa malha dessa guitarra? Meu, vocês viram, sentiram aquele sopro? E muitas vezes ela tipo, estás a ouvir a música, não estás a prestar atenção. Então, acontece quando nós temos uma audição muito sensível. Eu, por exemplo, hoje quando vou sair ou vou andar de carro com alguém, sempre peço para não colocar música, né? Porque a gente trabalha muito com música, ouve muita música e muito som o dia todo. E às vezes os ouvidos ficam cansados. Exatamente. Tudo que a gente quer, às vezes, é silêncio absoluto. Tá vendo? Porque nós nascemos com isso, com essa coisa de ter essa audição muito apurada, de ouvir, como disse o Sérgio, frequências que a maior parte das pessoas não consegue ouvir. Então, há coisas que estão inatas, né? E há outras que tu podes, com trabalho, com pesquisa, conseguir alcançar. Estão respondidas as duas perguntas? Sim, ok. Então, acho que temos. Eu gostava de agradecer. Foi uma aprendizagem enorme, acho que para todos nós, não só esta Festa e Toca específica, mas todas elas. Está ali alguém a abanar o braço, mas eu vou pedir que guarde a sua pergunta para quando os oradores saírem do palco, podem direcionar-se a eles e colocar a sua questão diretamente. Vamos guardar para depois, está bem? Vamos mesmo fechar porque já ultrapassámos a nossa hora.
Novamente, eu agradeço a vossa presença, a vossa partilha, o vosso conhecimento, extremamente importante e valioso. Em nome da organização, em meu nome, muito obrigada. Muito obrigada, plateia, por estas vossas contribuições, por estarem aqui até esta hora, ávidos de conhecimento. Amanhã continuam os Festi Talks e há também a gala do Festi Pup. Agradeço a vossa participação, desejo que tenham um bom descanso e a todos um bom fim de semana. Muito obrigada.